campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Juntos vamos para mais uma tarefa, mais um trabalho, graças à misericórdia do Pai, graças ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, os mentores do nosso grupo, onde nós vamos reflexionar sobre um capítulo do nosso Evangelho e depois vamos para as preces e radiações, meus irmãos. Vamos abrir no capítulo número 6, que diz o Cristo Consolador. O item é o item 3, que fala sobre o Consolador prometido. O Espírito de Verdade, é uma mensagem de O Espírito de Verdade, em Paris, 1860. Uma mensagem que nos traz um consolo, nos traz uma mensagem de paz, de amor, de passividade, que nos vem ao encontro para superarmos as nossas dificuldades, os nossos contratempos e a tantos desafios que nós estamos inseridos aqui no nosso plano terreno. Então diz assim: se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Essa mensagem está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e no versículo 26 também. Queridos irmãos, como essa mensagem fica mais clara para nós agora, né? Nós que somos espíritas, nós que buscamos o conhecimento através dessa doutrina consoladora, como nos vem mais límpida, mais clara essa mensagem, porque o Mestre nos diz: será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê. Nós não víamos naquela época, nós não ouvíamos naquela época, não tínhamos os olhos de ver e nem os ouvidos de ouvir nas mensagens que o Cristo nos dizia, no que o Cristo nos falava. Nós não compreendíamos o chamado. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, o Cristo intercedendo por nós, e ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Muito bem. E agora o item 4 diz assim: Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo e o Espírito da Verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus falou apenas por parábolas. O Cristo disse: que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, pois na sua época nem todos tinham condições de compreender
os seus ensinamentos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva, sem figuras ou alegorias. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, fornecendo uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém pode sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que praticou no passado. Ensina também que os sofrimentos são como crises saudáveis que conduzem à cura e à purificação, garantindo a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que o sofrimento ajuda em seu adiantamento e o aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o serviço que vai lhe garantir o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida cruel sobre a continuação da vida não tem mais lugar em sua alma. Ao fazer com que o homem veja as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto horizonte que ele consegue enxergar. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência e a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Fará com que o homem lembre-se dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará a consolação pela fé e pela esperança. Lindo texto, né, meus irmãos? Quantas vezes a gente lê esse texto e cada vez que nós o lemos, ele toca diferente nos nossos corações. Porque a doutrina espírita significa para nós o Consolador, a doutrina espírita significa para nós um farol, ela significa para as nossas mediunidades as respostas de um passado milenar que todos nós temos. Ela significa esclarecer a nossa identidade espiritual. Ela nos responde tantos questionamentos que nós tínhamos em existências anteriores e nós não encontrávamos as respostas que suprissem a nossa alma, que tinha tantas dúvidas, tantos medos, tantas aflições. E quando os fenômenos espíritas vêm para todos nós nesse plano de provas e expiações, através do professor Hippolyte, através de Allan Kardec, através do seu estudo, da sua dedicação, do seu amor colocado num projeto do Cristo, num projeto de tantos espíritos dedicados a nos colocar de novo na caminhada espiritual, sob as bases, sobre as leis do nosso Pai, sobre tantos entendimentos que nós não conseguíamos compreender, mesmo na época do Cristo.
Mas esse trabalho é tão lindo e tão profundo, meus amados, que nós precisamos ainda galgar muitos degraus para entendermos quem nós somos de verdade. Sabemos que somos espíritos milenares. Sabemos através da doutrina espírita que nós somos uma obra divina, um projeto de Deus, destinados à felicidade. Que nós estamos aqui trabalhando a nossa intimidade, tentando melhorar os nossos espíritos. Que nós precisamos buscar, além do entendimento da doutrina espírita, nós precisamos trabalhar pela nossa melhora espiritual. A doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, como ciência, filosofia e um fundo moral e religioso, nos explica, através da obra do Cristo, através do seu amor incondicional, por que ele esteve aqui no nosso plano terreno. Porque ele vem nos mostrar o amor verdadeiro. Porque ele esteve aqui entre nós, falando nas condições que nós conseguiríamos entender, meus amados. Nos falando por parábolas, nos ensinando como crianças que nós somos, nos pegando pela mão e nos mostrando por onde nós deveríamos trilhar a nossa caminhada. Jesus se fez humilde, se fez encarnado entre nós, um espírito puro, que já atingiu a superioridade espiritual. Mas por amor a todos nós, esteve aqui se identificando conosco, com as nossas dores, com as nossas dificuldades espirituais, para dizer a todos os seus irmãos pequenos ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai em direção ao Pai sem os ensinamentos que ele nos trouxe. Escolheu os apóstolos, homens simples, singelos, que não tinham cultura, que não tinham ainda o conhecimento também, mas que tinham dentro de si a vontade incessante de modificar o quadro espiritual deles também. Por isso, meus amados, o chamado do Consolador e a doutrina espírita, como resposta a todos nós que ansiamos a nossa melhora, é para nós motivos de alegria e de felicidade. Porque nós nos encontramos através desse Consolador. Porque nós estávamos perdidos. É como a nossa chegada dentro de uma casa espírita e nós, para a nossa felicidade, dentro do grupo espírita Francisco Xavier. Tínhamos uma mediunidade desequilibrada, uma mediunidade que muitas vezes nos levava a quedas profundas, tristezas, angústias, depressões. Nos sentimos perdidos, sozinhos, isolados de nós mesmos, isolados do mundo, ausentes dos nossos pensamentos. Pensávamos, mas não raciocinávamos. E nos deparamos numa casa espírita onde ela nos traz os esclarecimentos através da doutrina codificada por Allan Kardec. E nós nos deparamos, meus irmãos, e encontramos a nós mesmos. Nos encontramos juntos, porque de mãos dadas vamos nos trazendo respostas uns aos outros. E o nosso objetivo, nunca esquecendo, é o nosso mestre. É a sua moral, é os seus ensinamentos, é o seu amor dedicado a todos nós. A estrada é longa, certamente, mas as respostas vão nos sendo dadas conforme o nosso entendimento, conforme nós vamos assimilando, conforme nós vamos desempenhando a nossa parte nessa caminhada. E a doutrina espírita nos chama a raciocinar, a pensar, a estudar. Nós vamos desenvolvendo e aprendendo conforme, meus irmãos, nós vamos nos dedicando ao estudo, ao esclarecimento. E vamos assim fazendo com que os nossos sentimentos sejam melhor trabalhados. Que eles não sejam mais direcionados à inferioridade. Que nós consigamos deixar de lado
o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que tem tanto nos comprometido em existências anteriores, que tanto tem nos comprometido com irmãos, a qual nós desviamos também da caminhada, a qual nós devemos agora respostas, através do nosso exemplo, através da nossa dedicação de espíritas que somos agora. Então a estrada está livre para nós seguirmos adiante. As respostas que nós ansiamos dependem do nosso livre-arbítrio, depende da nossa dedicação, depende dos nossos esforços a nós mesmos. A doutrina espírita nos ensina sobre Deus, sobre a reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos. Nos ensina sobre a imortalidade da alma. Nos ensina, meus irmãos, o quanto nós podemos e devemos seguir firmes no nosso propósito. O quanto nós devemos seguir firmes nessa mudança a qual nós nos comprometemos antes de reencarnar aqui nesse plano. Nos ensina sobre o progresso espiritual, o quanto nós precisamos nos dedicar, mas nos ensina que o Pai, através do seu amor infinito, e que Jesus se fez presente entre nós para nos enviar o Consolador prometido. Muito obrigado, meus irmãos, por essa mensagem linda de hoje. Muito obrigado pela doutrina espírita. E agora nós vamos dar sequência ao nosso trabalho com as preces e irradiações. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Preces para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes
e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por esse trabalho lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site